Amados amigos, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para fazermos uso da porção da Palavra de Deus. No princípio de todas as coisas, Deus se manifestou e criou todas as coisas e revelou o seu Filho lá no começo, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso foi a primeira dispensação, o tempo de Deus diretamente, pelos seus sacerdotes, pelos seus profetas. E aí veio a segunda aliança em Jesus Cristo, pacto feito pelo sangue, o sangue do unigênito do Pai, do primogênito Jesus. E diz a palavra em Hebreus, a partir do verso 1, livro escrito aos Hebreus, que hoje Deus nos fala pelo Filho Jesus. Então, amados irmãos, amados amigos, nesta tarde, mais uma vez, eu trago uma palavra para despertar você acerca do que você tem pensado sobre a sua vida, o que é a sua vida, para que é que você vive uma vida. Deus dá a vida e proveu em Jesus Cristo, conhecendo o coração do homem, seu racional, seus pensamentos, sentimentos, e sabendo que o homem é um ser mutável, em grande constância, na caminhada, na extensão de toda uma vida. Deus sabia que o homem, como no primeiro testamento, foi rebelde, prevaricador, temoso, pecador, o rejeitou, o ignorou e ficaram quase a totalidade pelo caminho, por essa rejeição. E hoje, Deus, e depois desse primeiro pacto, na segunda aliança, Deus revelou Jesus, o Filho amado. E este padeceu, sofreu, gemeu por cada um ser que se encontra na humanidade, onde ele estiver. Deus tem um controle de todas as coisas, porque Deus é onisciente, Deus conhece toda a mente, é onipresente, está em todo lugar e é onipotente. Só Deus tem esses atributos, mais ninguém. Nenhum líder foi ou do que vai aparecer será onisciente, onipresente, e nunca, nem mesmo onipotente. Deus tem em si todo o poder. Deus a tudo vê, tudo contempla, e revelou a salvação da alma hoje, na graça, no Novo Testamento, que é através de Jesus Cristo, aquele que ele, do seu coração, propôs um sacrifício, onde ele entrega o seu Filho para morrer por todo ser, toda criatura humana tem que se voltar para o seu Criador. Isso é um dito bíblico, não é de padre, nem de pastor, nem de ninguém. E Deus requer de nós que nós estejamos voltados para Ele, para dele aprender,
porque o Pai tem o melhor para o Filho. Nesse melhor plano espiritual, ele proveu a salvação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é Salvador e ele também passa a ser Senhor. E o Senhor, ele tem poder sobre aquele que está sob o seu domínio. Aí Jesus vem agora como Senhor e diz: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue sua inteligência, sua sabedoria, seu padrão de vida. Pegue a sua cruz, isso vai te custar um preço, vai ter um preço simbolizando que a cruz foi um preço mais alto que Jesus pagou por nós. E siga-me. E o homem tem procurado se apresentar até a Deus, mas por caminhos que o próprio Deus abomina. E eu volto aqui, num pequeno trecho, para despertar você, sua consciência, que crê que vai morrer e vai reencarnar. Então o assunto é sobre, novamente, a reencarnação. E eu trouxe aqui, e você confirma aí abrindo sua Bíblia, que não há, segundo a palavra, reencarnação. Jesus não promete como líder reencarnação. Jesus promete ressurreição. Fazer ressurgir da morte para a vida, como Deus já fez com ele, seu Filho Jesus. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos e vivo está à destra do Pai, onde herdou todo o poder, toda a honra e toda a glória. A Bíblia diz depois você vê aí, para não ficar em minhas palavras, a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, quando morre a carne, que era pó, volte à terra, né? Se decompõe lá dentro do caixão, pelo calor. Rapidamente se decompõe a carne, que o nosso corpo, a maioria, é composto de água. Ele fala ali do espírito. Vê lá, Eclesiastes 12:7. Estou falando devagar para você poder raciocinar e pensar. A palavra de Deus é verdade para você? Amém. Para mim é mentira. Então, se para você é mentira, para você não vale. Você rejeita. Deus respeita. Só que no final, ele vai te julgar sobre isso aqui que você rejeita. E se rejeita em vida, quando morrer, já morre condenado. Por não querer parar para refletir, para examinar a verdade de Deus, deixada para o homem, eu e você. Então ele diz que a carne volta ao pó, e o pó volta à terra, né? É enterrado, dentro do caixão. Depois do tempo recolhe os ossos. E fala ali também Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7, livro escrito por Salomão. E ele diz sobre o Espírito, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então o Espírito, ele não flui da terra para o corpo do homem. O Espírito, quando Deus concede a vida, ele vem do alto de Deus. Por isso que o Espírito do homem quer Deus. Mas a carne, que é da terra, ela quer as coisas da terra. Então, vivendo em Espírito, você vai aprender de Deus e vai aprender a mortificar a sua carne. Vivendo na carne, você não sujeita à lei de Deus, que são suas verdades, para salvar você no final da sua jornada de uma vida. Então, diz ali em Eclesiastes 12:7 que o pó, que a carne volta à terra, mas o Espírito, ele volta a Deus, que o deu. Ou seja, a vida que você vive não te pertence, não é sua. É um presente por um tempo, é uma dádiva de Deus, que um dia todos, independente de nação, povo, língua, cor de pele, irá enfrentar ou o tribunal de Cristo para receber galardão, ou o trono branco para ser condenado pelo próprio Deus. E a hora de refletir sobre essas coisas é agora. Depois se eu morrer aqui agora,
sem crer nisso aqui, acabou. Perdição eterna. Então, irmãos, em Gênesis 12, 7, falando hoje pelo Novo Testamento, porque no Antigo foi ao céu aberto, né? Deus formou o homem e soprou ao ar livre. Hoje, quando a moça engravida, a mulher engravida e vai para a maternidade, ou ganha em casa, ou ganha na criança no meio do caminho, dentro do carro do bombeiro da polícia, Deus sopra o mesmo fôlego de vida através do seu espírito que ele coloca ali, que leva que é o impulso, que é o quê? Que é o impulso da vida, que é o espírito, que é o estímulo da vida. E quando ele assim não faz, a criança nasce sem vida, porque ele não quis colocar ali o fôlego de vida, não quis soprar ali o seu espírito, estimular a vida, trazer o impulso para a vida. Por quê? Deus é soberano, só ele sabe. Por que a mulher fica gestante 9 meses, se cuida, se trata, faz o pré-natal, vai receber e dá-se morto? Deus não dá satisfação a ninguém. Tem que voltar a estaca zero, recomeçar, engravidar, para gestar, para conceber, que Deus pode querer permitir. E aí, irmãos, o homem está crendo na reencarnação, onde eu quero chegar. Reencarnação. Cada ser tem um espírito dado por Deus. Tem uma alma, que é a fonte do desejo, né? E das vontades. Quem anda em espírito com Deus mortifica a vontade da carne, e sua alma não anda segundo o prazer da carne, mas anda segundo o querer de Deus, segundo a palavra de Deus. Ele se alimenta de Deus. O espírito sempre quer Deus. Então, vamos lá. Morre eu. Cada corpo tem um espírito, uma alma. Se eu morrer agora crendo na reencarnação, eu vou encarnar em quem? Se cada ser vivente já tem o seu espírito e... Como é que é a reencarnação? Eu morri crendo na reencarnação, amém? Eu morri porque Deus levou o fôlego de vida, o espírito. A alma vai ao juízo. A minha carne vai para o cemitério. Vai se decompor, que é o pó. Só vai ficar lá o osso. Em que eu vou morrer crendo que eu vou encarnar em quem? Em alguém, sim, mas o que de mim que vai reencarnar lá? Qual corpo que vai me receber? Se todo ser vivente, humano, já tem o seu espírito. Homem é espírito, corpo e alma. O corpo, né? Podemos dizer que é templo do Espírito Santo, para quem aceita Jesus, e também é o templo de quê? Da alma e do espírito. Então, em que eu vou reencarnar se eu morrer nesse momento agora, crendo na reencarnação? É para isso que eu te chamo a sua atenção com muito carinho, com muito desejo que você revire seus conceitos. Porque após a morte, a Bíblia diz em Hebreus 9:27, que todos seguem ao juízo segundo as suas obras. E se a sua obra for não crer na ressurreição de Deus por Jesus Cristo, mas é morrer crendo na reencarnação, você não fez a vontade de Deus. Você não buscou estar em Deus. Jesus prega. Jesus não é Deus reencarnado. Jesus é Deus encarnado. Reencarnar é reencarnar. Encarnar é encarnar. É diferente. E morre uma pessoa, aí vejo o comentário, né? Muita luz no seu caminho. Mas que luz? Se a luz é Jesus, que luz que alguém após a morte pode achar a não ser a de Jesus, se morrer e viver para ele nessa terra?
Não. Se morrer oposta aos costumes de Deus para cada um de nós, a Bíblia fala num lugar de perdição, escabroso, tenebroso, terrível. Diz que é o lugar da ira de Deus. Lá vai ter um fogo, que não é o fogo do churrasco que a gente assa e apaga quando faz churrasco. O fogo que consome a fogueira. Não, é um fogo espiritual. É um fogo da ira de Deus, que nunca se acaba, nunca se apaga. Ele é eterno, é perdição eterna. É o mesmo fogo do padrão que Moisés viu na sarça ardente. A sarça se queimava e não se consumia, porque era um fogo espiritual. Então, o homem está morrendo, amigos meus estão morrendo, pessoas queridas estão morrendo, pessoas honestas, trabalhadoras estão morrendo, pessoas sérias estão morrendo, crendo que vai reencarnar. Reencarnar em quê? Reencarnar em quem? Deus não deixou corpos, reservas, para quando você morrer querendo a reencarnação, reencarnar naquele corpo. Não existe corpo reserva, cada um tem o seu corpo, cada um tem o seu espírito, cada um tem sua alma, cada um tem seu DNA. Amém? O que eu quero? Que você reflita. Eu não posso, pegar esse texto e empurrar agora dentro de você, mas do jeito que você crê é assim. Jesus é o seu líder, então ele pregou e prega a ressurreição dos mortos. Jesus nunca pregou reencarnação. Deus nunca pregou reencarnação. A Bíblia não fala que os servos do Senhor, os filhos de Deus, irão reencarnar, mas diz que irão ressurgir dos mortos, receberão um corpo glorificado e herdarão o reino dos céus para a eternidade, a morar com Deus. E quem morrer crer, quem morrer crendo em reencarnação, não é eu que falo, não fique zangado comigo, não é o pastor, não é o padre. Quem morrer crendo em reencarnação também terá o seu espírito, também terá a sua alma uma vida eterna, mas na perdição eterna. Então precisa rever os seus conceitos e entender que após a morte, lê lá na sua Bíblia, Hebreus, livro de Hebreus 9, 27. Porque aos homens, está escrito assim, porque aos homens está determinado a morrer só uma vez. Após isso vem o juízo. Se obedeceu a Deus, morreu, um dia Jesus promete o ressuscitar. Como o Pai o fez com ele, ao terceiro dia, como ele fez com Lázaro ao quarto dia, como ele fez com o filho da viúva de um lugar chamado Naim, ressuscitando ele dentro do caixão, e outros mais. Ou seja, a minha palavra a palavra que está na minha boca tem veracidade porque ela é a palavra de Deus. Quem garante que você vai reencarnar? Em que você vai encarnar? Em qual corpo? E se você, como eu ensino, foi uma pessoa ruim, a sua alma não reencarna, fica vagando. Vagando aonde? Vagando, já tem uns demônios aí, foi expulso dos céus por Deus. Os perturbadores. Já tem uns demônios. Nenhum espírito fica vagando aqui no plano físico, não. Todo espírito, o espírito do homem ruim, o espírito do homem sanguinário, ele pertence a Deus. Presta atenção. O homem não tem o seu próprio espírito. O homem é colocado nele o espírito, que é a vontade de Deus, dá vida a ele, que é o fôlego de vida, que foi soprado lá em Gênesis 2:7. A alma vai ao juízo. Ninguém, espírito nenhum de um homem fica aí vagando. Deus recolhe, o espírito é de Deus. A alma segue ao juízo,
E há um livro de Deus, né, sobre as obras do homem, obras mais perdição, obras boas salvação. Só que a salvação não é por obras boas só, é por obras boas associada a primeiramente aceitar Jesus como seu único, único e suficiente Salvador. Amo a Deus, amém, mas creio, né, na reencarnação. Não. Você ama a Deus, ele até vê esse amor seu, mas ele te rejeita pela prática. Amo a Deus, né? Mas da minha reencarnação não abre, então você está fora de Deus. O que estão te ensinando para uma vida após a morte? O que estão, né? O que você está permitindo entrar na sua casa de ensinamento sobre a pós-morte? Morreu, reencarnou, mentira, morreu a perdição eterna sem Jesus. A vida eterna está em Jesus. Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Após a morte não tem mais jeito. Não morra a partir desse vídeo, porque o homem está sempre pedindo a Deus, porque ele sabe que Deus é justo e fiel e não falha. Então ele busca coisas, mas clama a Deus: Senhor, me dá a libertação, me dá a direção. E durante uma vida, durante toda uma vida, Deus dá sinais que Ele o ama, fazendo você ouvir um discurso, uma oratória, uma palavra, uma mensagem, como essa de hoje. Então Deus está falando com você: o que você quer mais? Sai, você está numa furada. Você espera morrer e reencarnar. Reencarnar em quem? Em qual corpo? Em qual corpo você vai reencarnar? Qual luz que você vai achar após sua morte que vai dirigir a um horizonte? Se a luz que ilumina o homem é Jesus, você não está nele. Ou diz estar nele e está querendo reencarnação. Na reencarnação não há luz. Na reencarnação você vai achar uma escuridão, vai achar trevas após a morte, e vai receber de Deus a condenação. Então a mensagem é que você revele seus conceitos, que você reflita, e que Deus possa continuar te sustentando em vida por quanto você quer na reencarnação, para dar tempo de você mudar, porque se morrer querendo na reencarnação, eu te garanto que a Bíblia garante que é a perdição é eterna. Não sou eu que falo, a Bíblia. Que Deus possa mais e mais ter misericórdia de cada um de nós. Amém.